A paz de Cristo, povo de Deus abençoado. Você acaba de entrar no canal Júlio César Sua Verdade. Seja bem-vindo por esse canal. Que Deus te abençoe grandiosamente a sua vida. Hoje nós vamos falar a respeito da Igreja Pentecostal Deus e Amor e com seus acontecimentos dia após dia, após a morte do seu fundador, as coisas que vêm acontecendo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, você que não é inscrito neste canal, se inscreve nesse canal para que você receba para a sua vida, para a sua casa, a oração da meia-noite que a gente faz todos os dias ao vivo em favor de todos os inscritos do canal, para que você e a sua casa seja alcançada pelo Senhor nosso Deus. Eu vou começar soltando um áudio aqui para vocês escutar do missionário Davi Miranda na época em que ele pregava. Escute aí. O assunto do povo do mundo, o povo sem Deus e os crentes mundanos é sexo. Porque hoy día el tema del pueblo mundano y del pueblo del mundo es el sexo. Nosso assunto em Paulo era Jesus e o nosso assunto a Deus e amor é Jesus. Vocês entenderam aí, irmãos, o que é que ele falou? Ele disse assim, que o obreiro, um homem de Deus e a mulher de Deus verdadeiro se conhece por aquilo que ele prega, por aquilo que ele ensina, por aquilo que ele defende. Por quê? O verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, eles vão defender a doutrina e vão fazer de tudo para ensinar os seus membros a defender e a viver na doutrina de Cristo. Se depender da nossa irmã Leia Miranda, se depender do Davi Miranda Neto, se depender da diretoria, se depender deles, a doutrina da IPDA, ela vai acabar dia após dia. E você sabe que é uma verdade. Você sabe que é uma pura realidade. Se depender deles, a doutrina ela vai acabar. Como já tem muitas coisas entrado dentro do ministério, que nós sabemos, muitas coisas têm entrado que nós não aceitamos, porque a Bíblia condena tal ato. A Bíblia condena tal coisas que colocaram e implantaram dentro da igreja. Agora, me responda uma coisa com toda sinceridade. Qual foi o dia que você viu a nossa irmã Débora Miranda pregando a doutrina de Cristo? Qual foi o dia que ela defendeu a doutrina de Cristo? Me responda. Teve algum dia? Você viu ela pregando a doutrina de Cristo? Ela defendendo aquilo que o seu pai defendia e lutou a vida toda para manter uma igreja na santidade do espírito, da alma e do corpo. Você já viu alguma vez? Eu nunca vi. Você já viu alguma coisa, alguma vez, melhor dizendo, o nosso amigo Davi Neto defendendo a doutrina alguma vez? Eu nunca vi. Muito pelo contrário, se levantando contra a doutrina e dizendo que a doutrina da Igreja Deus e Amor é usos e costumes e é um câncer e tem que ser combatido. Quando a gente vai aqui para o livro de João, na epístola de João, na terceira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 9, olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Todo aquele que prevarica, deixa eu frisar aqui para você,
A palavra prevarica significa deixar de cumprir o dever que lhe foi mandado. Que dever que nos foi mandado? O que Deus disse para Israel, para o seu povo? O que é que o Senhor teu Deus pede de ti, ó Israel? Senão que guardes a sua palavra, que andes na minha lei, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas tendo cuidado de guardar tudo que eu vos mando fazer. O que é que Deus quer da sua igreja? Senão que a sua igreja viva a sua doutrina, o seu ensinamento, viva a sua palavra. Então, quando João está dizendo todo aquele que prevarica, quer dizer, todo aquele que deixa de cumprir o seu dever, que dever guardar a palavra de Cristo, viver a palavra de Cristo. E não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, diz a palavra do Senhor. Esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aí tem pessoas que dizem assim, não, todo pregador é de Deus, toda igreja é de Deus. Pois eu digo ao contrário. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino dos céus. Um homem pergunta para Cristo dizendo, mestre, são muitos os que vão se salvar? E Jesus disse o que para ele? Porfiai e fazei de tudo por entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que muitos vão tentar, mas não vai conseguir. Para nós herdar o reino dos céus, a gente tem que cumprir aquilo que nos foi mandado. E aquilo que nos foi mandado é guardar a santa doutrina de Cristo, que traz a santificação do espírito, da alma e do corpo, ao qual a família Miranda nos dias de hoje não está se preocupando de ensinar a igreja, de ensinar os novos convertidos, os novos recém-chegados que estão chegando, para que vivam na doutrina de Cristo, o qual poucos pastores hoje, se conta nos dedos hoje, os pastores que estão preocupados de guardar a doutrina de Cristo. Sabe por quê? Depois que o seu servo partiu para Cristo, quem é que prega a doutrina lá na sede mundial? Ninguém. Olha o que a Bíblia prossegue dizendo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, se nós dependermos, se a igreja depender da nossa irmã Débora, do Davi Neto, da diretoria, se a gente depender deles, a nossa igreja vai se tornar uma igreja mundana e apoiar todo tipo de vaidade para dentro dela. É só questão de tempo e deixar os dias e o tempo passar que você vai ver o que eu estou falando aqui. Quando a gente fala sobre isso, a doutrina da Igreja Deus e Amor está acabando, tem gente que fala assim, o sangue de Jesus tem poder, essa igreja foi levantada por Deus. Eu sei, irmãos, que essa igreja foi levantada por Deus. Eu sei que foi, eu aceitei Jesus nessa igreja, eu amo esse povo e essa igreja. Mas é uma realidade que a gente não pode esconder. É uma realidade que a gente não pode esconder. E nós temos que fazer de tudo para doutrinar o povo de Cristo, para ensinar o povo de Cristo a verdade, para que a igreja de Cristo não seja criança, não seja menina, levada por todo vento de roda de doutrina pela astúcia dos homens que ensinam fraudulosamente. É a realidade. É a realidade dos dias que nós estamos vivendo. Irmãos,
A realidade é uma só. Se você vive a doutrina de Cristo, que é os ensinamentos de Cristo, o ensinamento é para guardar a santificação do espírito, da alma e do corpo, você tem a Cristo. Se você não vive, infelizmente, você não pode ter Deus na sua vida. Aí tem muitas pessoas que dizem, não, Deus só quer o coração. Deus só está preocupado com o coração. Se Deus está preocupado com o coração, então por que é que lá no livro de Coríntios, capítulo 11, Deus está falando que é desonra para o homem ter cabelos crescido, mas para a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque foi dado no lugar do véu. Se Deus está preocupado só com o coração, então por que Deus está falando lá do cabelo do homem e do cabelo da mulher? Me explica aí. Me explica isso aí. Se Deus está preocupado só com o coração, então por que lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para o dia da vinda de Cristo. Então Deus quer santificado para ele o espírito, a alma e o corpo. É os três que tem que estar santificado para o Senhor. Isso porque Deus quer só o coração, hein? Ele está preocupado com os três em todo o tempo. Se Deus não se preocupa com o corpo, então por que é que lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 12, está escrito para a gente não apresentar o nosso corpo, os nossos membros como instrumento de iniquidade, mas apresentar a Deus como instrumento de justiça diante da presença de Cristo? Não dá para entender, não dá para compreender. O Deus que muitos pregadores pregam hoje não é esse mesmo Deus que eu estou pregando. Não é esse mesmo Deus que está preocupado com o espírito, com a alma e com o corpo. Não é, porque o Deus que se prega hoje é o Deus que quer só o coração. E você pode viver do jeito que você quiser. Você pode viver do jeito que você quiser. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da igreja. Esse não é. Esse é um Deus diferente. Amém, meus irmãos? Então a coisa é séria. Você que pertence à Igreja Deus e Amor ou pertence a outras igrejas, irmãos, vamos fazer de tudo para ensinar o nosso povo a verdade. Para ensinar a nossa igreja, já que eles não pregam, que eles desprezaram a doutrina de Cristo. O próprio missionário estava dizendo que o obreiro e a obreira que não tem coragem de pregar a doutrina, irmãos, não é aprovado pelo Senhor. Porque nós fomos chamados para defender a verdade. Nós fomos chamados para isso. É a realidade. O que Deus falou para Josué? O meu servo Moisés é morto, vou te colocar no lugar dele porque te escolhi para isso. Você vai fazer esse povo entrar na terra prometida, mas antes você vai meditar no livro da lei, de dia e de noite, e vai ter cuidado de fazer tudo o que eu vos mando para fazer. E depois você vai fazer esse povo entrar na terra. Porque Josué ia assumir o lugar de Moisés, ia meditar na lei de dia e de noite, ia ter cuidado de guardar e ter cuidado de ensinar e doutrinar o povo, para que através da palavra o povo pudesse entrar na terra que Deus prometeu. Não pense que vai entrar no céu de qualquer jeito, que não vai. Não pense que essa turma aí que vive na vaidade, vive nos costumes do mundo, vive andando como o mundo vai entrar no céu, que não vai de jeito nenhum, mas não vai mesmo, só na mente de quem está pensando, porque o Deus que eu conheço não é o Deus que vai arrebatar um povo de qualquer jeito, é um Deus que vai arrebatar um povo que vive na santificação do espírito, da alma e do corpo. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente.